Ele se via como o menor, mas o nosso Deus, como sempre, o enxerga como uma pessoa grande, um valente, um guerreiro. E hoje nós vamos falar dele, Gideão, aquele que disse que a sua família era a mais pobre de Manassés, e se isso não bastasse, ele ainda diz que é o menor da casa de seu pai. Ou seja, Gideão, ele se enxerga como a pessoa mais incapacitada de Manassés. Mas Deus vai falar com ele e essa realidade será extremamente transformada. Fica comigo até o final, porque olha, esse esboço de pregação, ele é algo poderosíssimo. Eu tenho certeza que Deus vai te usar tremendamente, tá bom? Eu vou trazer aqui, acho que tem umas 10 ou 11 reflexões daquilo que Deus colocou no meu coração sobre a vida de Gideão, e eu vou compartilhar com você agora. Ó, primeira coisa, sem palavra não há transformação. E por que nós falamos isso? Porque você vê que Deus enxergava Gideão como um grande general. Deus iria capacitar a Gideão como uma pessoa forte, como uma pessoa de frente. Porém, a palavra de Deus ela mostra que Gideão se enxergava uma pessoa muito pequena, como nós falamos aqui no início do vídeo. Vamos imaginar, para e pensa comigo. A minha família é a mais pobre de Manassés. Então vamos imaginar que, no sentido de família, Gideão se enxergava como a última família de Manassés. Se não bastasse ser a última família, ele ainda diz: eu ainda sou o menor da casa do meu pai. Ou seja, de todas as pessoas, de todos os moradores de Manassés, Gideão se enxergava como o menor deles. E por que isso aqui? Ó, sem palavra não há transformação. Porque a palavra de Deus ela mostra que Deus ele fala, manda o anjo para falar com Gideão. E isso daqui é uma realidade na vida de todos nós. Ainda que nós venhamos a nos sentir fracos, pequenos, a palavra de Deus ela nos levanta. A palavra de Deus ela vai refletir quem realmente nós somos. E assim Deus fez com Gideão. Sem palavra, sem transformação. Sem palavra, sem vitória. Então, apegue-se àquilo que Deus pensa ao teu respeito e não se apegue àquilo que você mesmo acha sobre você, tá bom? Outra coisa importante aqui, ó, as nossas armas, elas não são carnais. As nossas armas, elas são espirituais. E por que isso daqui? Porque no versículo 15, ele diz aqui: com que livrarei a Israel? Ou seja, aqui Gideão talvez pudesse estar se referindo a alguma coisa terrena, a alguma arma humana. Com o que? Ele não diz com quem, ele diz com o que. Talvez Gideão esperasse ali algum aparato, né, humano muito forte, armas, enfim. Mas Deus ele vai mostrar para Gideão: Gideão, você vai vencer essa guerra sem tocar na espada. Sabe por quê? Porque as armas do cristão não são as mesmas armas que o mundo usa. A nossa arma, ela é espiritual. Mais uma aqui, olha que coisa linda. Aproveita para poder curtir, tá bom? Para poder estar se inscrevendo no nosso canal e deixa também o seu comentário com alguma reflexão que Deus tocou no seu coração, tá bom? Vamos preparar, como eu sempre digo, vamos preparar essa mensagem juntos. Olha que coisa tremenda agora, ó. Haviam pessoas mais capacitadas. Haviam. O próprio Gideão, ele reconhece que haviam pessoas mais capacitadas do que ele para entrarem de frente naquela batalha. Só que isso daqui nos ensina algo muito importante, que Deus ele conta não simplesmente com aqueles que são capacitados. É lógico que é importante você buscar uma capacitação, você buscar melhorar na sua vida, mas ser capacitado é muito bom, mas não é o bastante. Haviam pessoas mais capacitadas, porém somente Gideão se prontifica a fazer alguma coisa. Ele é o único
né, que a Bíblia Sagrada menciona que enquanto provavelmente todos estão ali completamente prostrados diante dos inimigos, a Bíblia Sagrada diz que Gideão ele estava malhando trigo no lagar. E aqui tem mais uma reflexão poderosíssima. Qual, pastor? No lagar ninguém te vê, somente o nosso Deus. Meu irmão, primeira coisa, não espere o reconhecimento de ninguém. Eu estava meditando aqui sobre Gideão malhando trigo no lagar. E o lagar é espécie de um tanque, né? É um tanque muito grande, aonde dependendo do tamanho desse lagar, a pessoa ela some ali dentro. E Deus colocou isso no meu coração, que dentro do lagar ninguém vê você. É como se você estivesse num buraco, sabe? Imagina que está o chão e o lagar é como se fosse um tanque assim para baixo, né? Parecido, um exemplo, como se fosse uma piscina. E ali dentro daquele lagar, eu acredito que ninguém via a Gideão. E isso daqui é algo que a gente precisa refletir e entender e buscar mais do Espírito sobre isso daqui. Tem situações onde nós vamos plantar e ninguém vai conseguir ver. Porém, aquele que realmente importa, ao qual sejamos vistos. O nosso Deus, ele vê todas as coisas. E aqui também você pode fazer um paralelo com Davi, que estava trabalhando lá no campo, enquanto a sua família estava dentro de casa, diante de um grande banquete. Davi está lá sozinho, trabalhando, mas Deus está vendo. Mais uma aqui, ó, poderosíssima. Olha, qualidade é melhor do que quantidade. Isso daqui eu acredito que você já até pegou, você que é pregador, né? Qualidade é melhor que quantidade. Deus não precisou de muitos, Deus precisou de pessoas que realmente se prontificassem a lutar. Haviam ali mais de 30 mil homens, né, ao qual Gideão conseguiu reunir. Porém, Deus mandou que Gideão fosse apenas com 300. Com Deus, você não precisa de muito. Qualidade é melhor do que quantidade. Mais uma aqui, eu vou bem rápido aqui para o vídeo ficar pequeno. Deus enxerga o nosso potencial e não as nossas fraquezas. O homem, ele sempre enxerga, né, o pior lado do outro. Talvez os homens ali daquela cidade olhassem para Gideão e quando Gideão se levanta, provavelmente muitos deles ali, poxa, mas logo Gideão, tem tanta gente melhor, tem tanta gente, né, mais forte, mais capacitada. Por que é que Deus escolhe logo Gideão? Porque Deus não olha para as nossas fraquezas. Deus enxerga o nosso potencial. E acredite, você que talvez esteja com medo de uma luta que você esteja enfrentando, você tem um grande potencial nas mãos do Senhor. Amém? Olha essa daqui, que especial. Antes da vitória tem o conserto. Meu irmão, que coisa tremenda. Versículos aqui, ó, 25, 26 e 27, vou ler o 27, aonde a palavra de Deus ela diz que Gideão toma 10 homens, né, e ele obedece à ordem que Deus dá de derrubar o altar de Baal. Então, antes de ir para a guerra, antes da vitória, primeiro veio o conserto espiritual. Antes da nossa vitória, meu irmão, tem que vir o nosso conserto com Deus. Arrancar da nossa vida, né, os altares que não pertencem ao Senhor. Arranque da sua vida tudo aquilo que não agrada a Deus. E pode acreditar, a tua vitória, ela vai chegar. Olha quanta coisa aqui que eu anotei, ó. Mais uma. O tamanho da sua fé é mais importante que o tamanho do seu exército. Isso aqui não precisa nem comentar, né? Meu irmão, quando Deus fala com Gideão, a fé vai crescendo, porque a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Então, conforme o anjo vai falando, a fé vai crescendo. E agora, Gideão, que era aquele que duvidava, né? Que fazia o teste da lã, lembra? Se está seco, se está molhado. Agora, Gideão aprende o quê? Que o tamanho da sua fé é muito mais importante do que o tamanho
do seu exército. Agora Gideão aprende a lutar com as armas de Deus, com as armas do Espírito. Outra aqui, essa aqui é tremenda. Deus não conta com a sua capacidade, Deus conta com a sua disponibilidade, porque Gideão era o único que estava disponível para fazer alguma coisa. Ainda que ele fosse alguém humanamente incapacitado, meu irmão, Deus não olha se você é grande, se você é estudado, se você se preparou muito. Volto a dizer, é importante, se você puder conseguir se preparar, se prepare, seja usado. Mas Deus, ele usa realmente quem está com o coração disposto a fazer alguma coisa. Já vamos encerrar, hein? Segura aí até o final. A última aqui é tremenda. Ele se via como menor, mas Deus o via muito grande. Isso aqui a gente falou lá um pouquinho no início, né, que Gideão se via muito pequeno, porém os olhos de Deus, a visão de Deus, ela é diferente. Deus não vê como o homem vê. E agora, para a gente finalizar, na presença de Deus, você é mais do que vencedor. No versículo 14, a Bíblia diz que o anjo olha para Gideão e diz: vai nessa tua força. Gideão se achava fraco, mas Deus olha para Gideão e vê força naquele que se acha fraco. Meu irmão, na presença de Deus, você é forte. Na presença de Deus, você é mais do que vencedor. Curta, se inscreva, deixe seu comentário e que Deus te abençoe.